O que ocorrerá depois do decreto dominical? Você está preparado para o tempo de angústia como nunca houve e como jamais haverá? E o que significa tomar o cálice da ira de Deus sem mistura? Bom, se você deseja saber o que o mundo está prestes a presenciar e como se preparar para não ser pego de surpresa, fique nesse vídeo porque hoje vamos falar do tempo em que as 7 pragas do Apocalipse estarão sendo derramadas sobre a terra. Qualquer ser humano mal informado pode ver que o mundo está passando por uma mudança rápida e também decisiva para a humanidade. E a Bíblia, ela descreve essas cenas em Mateus 24, assim como no livro de Daniel e também no livro do Apocalipse. Bom, nós vemos pela profecia que logo a igreja e também o Estado se unirão para estabelecer uma nova ordem mundial, na qual eles imaginam que uma nova era de paz sobrevirá ao planeta. Todavia, a palavra de Deus diz que quando estiverem dizendo paz, paz e prosperidade, sobrevirá repentina destruição. Como vimos no vídeo anterior, logo será passado o decreto dominical. E se você ainda não assistiu esse vídeo, então no final deste vídeo aqui aparecerá a opção para que você possa assistir ele, ok? Bom, após a saída do decreto dominical, os crentes em Cristo, os quais se prepararam para essa ocasião, eles receberão a bendita chuva serôdia do Espírito Santo. Isto para darem o alto clamor da terceira mensagem angelical de Apocalipse capítulo 14. Essa mensagem, ela fará a sua obra, e o Evangelho será pregado no mundo inteiro para testemunho de todas as nações, e então virá o fim, como nós lemos em Mateus no capítulo 24, versículo 14. Mas antes que venha o fim, mesmo depois do Evangelho ter sido pregado em todo o mundo e todos os seres humanos terem tomado uma decisão ou do lado de Cristo ou contra Cristo, ainda vai haver uma obra a ser realizada, que é chamada de a obra estranha de Deus. Meus amigos, eu gosto muito do versículo 1 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel. E a palavra profética de Deus nos diz ali o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Embora essas palavras sejam assustadoras, ao mesmo tempo elas são maravilhosas aos ouvidos do Israel espiritual de Deus, pois elas falam que Miguel, ou seja, Jesus, irá se levantar em favor do seu povo perseguido, sofrido e também oprimido por causa da grande perseguição daqueles dias que estão tão próximos. Veja, as palavras proféticas nos falam de uma angústia como nunca houve. Portanto, não existe parâmetros e registros na história bíblica, nem na história do mundo, para fazer qualquer tipo de comparação com aquele tempo que está para sobrevir. Essa angústia, meus irmãos, a qual está descrita nesse versículo de Daniel, não é nada mais, nada menos do que a angústia a qual o mundo estiver submergido quando caírem as 7 últimas pragas por ocasião do fechamento da porta da graça. Esse tempo de angústia também é conhecido como o tempo de angústia de Jacó. Ele irá começar justamente quando Jesus, o nosso bendito sumo sacerdote, finalizar a sua obra de intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial. Quando Jesus completar a sua obra em favor do homem e então disser, está feito, as terríveis palavras pronunciadas no céu serão as seguintes: continue injusto
a fazer injustiça. E continue o imundo a ser imundo, mas o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11. O mundo, nesse momento, entrará então em uma situação a qual o espírito de profecia diz que nenhum ser humano pode descrever tais cenas, pois é o tempo em que a ira de Deus será derramada na terra sem mistura de misericórdia, conforme lemos em Apocalipse 14, versículo 10. A ira de Deus sem misericórdia são as 7 pragas, as quais só cessarão quando o furor do Senhor se completar contra o pecador que não quis se arrepender, conforme vemos em Apocalipse 15, versículo 1. E somente os que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida naquele momento passarão então ilesos por essa grande angústia que está para sobrevir. Sim, as pragas de Deus não terão poder sobre os filhos do Senhor, embora eles estarão sim envolvidos em uma grande angústia mental, pois serão ainda eles tentados por Satanás, o qual fará de tudo para que eles venham a pecar no momento em que Cristo já não estiver mais pleiteando entre o Pai e o homem. Amigos, devemos ter misericórdia dos nossos semelhantes, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos e até mesmo dos nossos inimigos. Devemos então orar por eles, para que, ainda que seja nos últimos instantes, que eles venham a se entregar a Jesus. Para que, em vez de beberem do cálice da ira de Deus, sem mistura de misericórdia, possam eles beber do cálice da nova aliança, a qual é feita no sangue do Cordeiro de Deus, o qual tira todo o pecado do mundo. Oremos então e lutemos em favor deles. Mas, caso eles estejam demorando em aceitarem a Jesus, não venhamos, amigos, a dizer: eu fiz a minha parte. Mas andemos em oração por essas pobres almas. E andemos a segunda milha. E se for necessário, andemos até 70 vezes 7 milhas para salvar pelo menos alguns desses nossos amigos e inimigos. Em Malaquias 3, versículos 17 e 18, diz que o Senhor guardará a sua propriedade e que será visto então a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. Veja, por mais que seja difícil permanecer no reto caminho, vale a pena servir ao Senhor, pois a diferença de quem o serve e de quem não o serve ainda será vista. E naquele tempo, os que não o serviram e viveram uma vida desregrada sob o domínio da carne, esses irão de um lado para o outro, querendo ouvir a palavra da vida, pois, por mais ricos e abastados que são, naquele tempo eles terão fome e também sede da verdade. E eles desejarão terem vivido a vida do justo, a qual você pode viver e eu posso viver. Naquele tempo, eles trocariam tudo para viverem uma vida de restrições e de provações, mas ao lado de Deus. Amigos, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e que as coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5,17. E o que nós entendemos por nova criatura? Bom, se nós volvermos um pouco nossos pensamentos para antes de conhecermos a Jesus, como então eram as nossas vidas, elas eram movidas pelos ídolos. Ídolos na música, ídolos no esporte, ídolos na comida, ídolos no vestuário e etc, e etc. Quando então nos tornamos novas criaturas, essas coisas são passadas, irmãos, e delas nos lembramos então com aversão. Mas, se estamos na igreja e estas coisas permanecem em nossas vidas, então não somos novas criaturas. E estamos tão sem esperança em Deus e no mundo, tal como o pecador comum, conforme está escrito em Serviço Cristão, páginas 40 e 41. Amigos, o decreto logo virá, e a perseguição logo ocorrerá, e em breve serão derramadas as 7 últimas pragas de Deus. Então, abandonemos agora os nossos ídolos e vivamos para o Senhor.
A verdade, como está escrito no Desejados de Todas as Nações, é que muitos desses que nós estamos orando há tanto tempo por eles e eles ainda não vieram para a igreja, é porque nós não estamos preparados para recebê-los. Ou seja, amigos, o próprio povo de Deus está atrasando a sua vinda por causa da nossa falta de preparação. Contudo, o cálice da iniquidade dos seres humanos está quase transbordando. E o Senhor, Ele não esperará por mais muito tempo. Bom, naquele tempo terrível, pelo fato dos homens terem rejeitado a salvação de Deus, o Senhor também os rejeitará e os entregará nas mãos do inimigo. E no grande conflito, está escrito que então Satanás mergulhará o mundo em uma angústia desumana. Hoje, algumas pessoas dizem que se alguém não vier para Cristo pelo amor, vai vir pela dor. Mas naquele tempo, as dores e as angústias que o Senhor permitir sobrevirem aos homens não serão iguais às dores e às angústias que Ele permite que sobrevenham a nós agora. Pois as tristezas que hoje nós passamos nos levam ao arrependimento, o qual gera a salvação. 2 Coríntios 7, versículo 10. Mas naquele tempo, a angústia e as dores que os homens sentirão virá do desprezo de Deus e da sua ira contra o pecador impenitente. Portanto, amigos, agora é a hora de nos prepararmos e pararmos de cochear entre dois senhores. Se o Senhor é Deus, sirva-o. Mas se Baal é Deus, sirva-o. Mas, sabendo que em breve, quando Deus tirar sua proteção dos habitantes da terra, quando o Espírito Santo de Deus for removido do mundo e ficar somente sobre os justos, então Baal mostrará quem realmente ele é, o destruidor. E nessa ocasião, os filhos de Deus estarão então presos nas prisões, enquanto outros estarão nos refúgios das montanhas. Portanto, meus irmãos, não nos apequemos às grandes cidades, mas oremos fervorosamente, pedindo ao Senhor que nos mostre quando sair daqui, para onde ir, e também pedindo a Ele as condições para sairmos, pois chegará um tempo em que confiscarão os nossos bens. E pior do que isso, chegará um tempo que, semelhante ao que aconteceu com os judeus na Alemanha, os filhos de Deus que não saíram das cidades quando tinham a oportunidade de sair, não poderão sair mais. E terão que sofrer ou o martírio ou serem presos. Amigos, é menos pior ver a destruição como Abraão viu, estando de longe, do que ver a destruição como Ló viu, estando muito perto. E pensem nisso. Nenhum familiar de Abraão pereceu na destruição de Sodoma e de Gomorra. Mas, no caso de Ló, as coisas foram bem diferentes. Por fim, há aqueles que agora habitarem no esconderijo do Altíssimo. Naquele tempo, eles descansarão à sombra do Onipotente. Eles verão então a recompensa dos ímpios, mas praga alguma chegará na tenda deles, pois o Senhor dará ordens para que seus santos anjos os guardem. E porque tão encarecidamente eles amaram a Deus, o Senhor também os livrará e os colocará em um alto retiro, porque conheceram o nome dele. Eles o invocarão e o Senhor os ouvirá. Deus diz então: livrá-los-ei e os glorificarei. Saciá-los-ei com abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 91. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes eu te convido para fazermos uma oração. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos deixar o futuro revelado, de modo que podemos saber que muito em breve o fim de todas as coisas virá. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer uma verdadeira entrega de nossas vidas em Suas mãos,
para que naquele tempo de terrível angústia, estejamos abrigados debaixo das suas santas e benditas asas. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amigos, fiquem com Deus e até a próxima.